Olá, pessoal do quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar ciências sobre a cadeia alimentar. Vamos continuar as propostas da aula anterior. Para isso, nós vamos para o nosso livro, na página 142. Dar continuidade à função da planta lá, do capim, olha lá. Como será que um ser vivo obtém energia e matéria sem consumir outro ser vivo? Lembra que nós terminamos a aula com essa pergunta? Como ele consegue obter energia e matéria sem comer? Como, hein? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Olha lá. Uma futura árvore ser fotossintetizante terrestre. O que será que quer dizer isso? Vamos lá. Produtores, seres fotossintetizantes. Olha que palavra longa e difícil. Vamos lá. Já ouviram falar na fotossíntese? O que é a fotossíntese? Quem faz a fotossíntese? Os seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento. São capazes de captar a energia do sol e o gás carbônico e do ar e transformá-los em alimento por feito da fotossíntese. Então aqui temos um exemplo do que é a fotossíntese, já vamos ver esse desenho juntos. Na fotossíntese é produzida uma substância chamada glicose, um tipo de açúcar. Quando os seres autótrofos precisam de energia, eles transformam a glicose em energia novamente e assim podem realizar seus processos biológicos, como crescer e se reproduzir. Além de utilizarem o gás carbônico do ar, os seres fotossintetizantes liberam gás oxigênio na atmosfera, o mesmo oxigênio que os animais e os seres humanos respiram. Então, além, deles produzirem o próprio alimento, eles nos fornecem algo essencial para a nossa vida, que é o oxigênio. É um importante motivo para preservarmos as florestas, não é mesmo? Vocês não acham? Porque eles nos ajudam a respirar. Além das plantas e de outros vegetais, as algas e algumas bactérias são seres fotossintetizantes. Todos esses seres ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares do nosso planeta. Então, eles são lá os nossos fornecedores, os nossos produtores. Tudo começa lá, ok? Então, como que é aqui? A planta, vai adquirir, usa a água, que é o não vivo, os minerais, que são seres não vivos, para se desenvolver, usa a energia solar para produzir energia, e através dessa energia dela, ela também utiliza o gás carbônico, que é emanado para a natureza, Quando a gente, respira, a gente usa oxigênio, quando a gente expira, a gente está liberando o gás carbônico. E quem usa o gás carbônico é a planta. Aí a planta usa a energia, o gás carbônico que ela consome aqui na terra para produzir o oxigênio. E aí, esse processo de energia dela, ela produz a glicose, que é o que ela usa para o crescimento e desenvolvimento dela. Esse é o processo da fotossíntese. Exemplos de algas, seres fotossintetizantes aquáticos. Então, olha lá. Rio com floração de cianobactérias. Vocês pensam, assim como a maioria das pessoas, que as florestas são os lugares onde a gente mais consegue oxigênio. Só que não é assim. O lugar onde mais o ser vivo que mais nos fornece oxigênio pela fotossíntese são as algas marinhas. Sabiam disso? É uma curiosidade que eu estou contando para vocês agora. Muita gente acha que a Amazônia, por exemplo, é o pulmão do mundo. Sim, ela é muito importante porque ela produz muito oxigênio. Pensa a quantidade de ecossistema que tem lá dentro da Amazônia, na floresta. Então, ela nos fornece muito oxigênio, mas as algas marinhas,
elas são a maioria e elas são por onde a gente recebe a maior parte do oxigênio produzido no mundo. Os produtores são fundamentais para o ecossistema, pois são responsáveis por criar toda a matéria orgânica que servirá de alimento para os demais seres vivos. Então, se não existisse nadinha dos produtores, o primeiro animal lá, o consumidor primário, ele ia ter do que se alimentar aqui? Aí ia existir o secundário? Porque ele não ia ter nenhum primário para se alimentar. Ia existir o terciário? Menos ainda. E assim, sucessivamente. Então, todos nós dependemos do setor dos produtores, né? São eles os fundamentais, essenciais. Dessa forma, todo alimento existente é produzido pelos produtores e sem eles não haveria vida na Terra. Além de serem fonte de alimento, os produtores também são essenciais para a nossa respiração, pois liberam gás oxigênio na atmosfera. Eu, cientista, vou sugerir para vocês prepararem, para vocês observarem bem o processo da fotossíntese. Olha lá. Vamos verificar como um vegetal se desenvolve por meio da fotossíntese? Para isso, siga as orientações. Você vai precisar de um algodão umedecido com água, 2 copos ou outro recipiente, um punhado de feijão de qualquer variedade. Como fazer? Molhe 2 porções de algodão com um pouco de água. Coloque cada porção de algodão umedecido no fundo de um dos recipientes. Coloque 3 ou 4 sementes de feijão em cima do algodão de cada recipiente. Então, 3 em um, 3 no outro. Deixe os recipientes em um local arejado e com incidência, ou seja, que receba luz solar, por cerca de 1 semana e mantenha os algodões umedecidos. Após o período de germinação, identifique os recipientes como A. Crescimento na presença de luz. B. Crescimento na ausência de luz. Deixe o recipiente A onde estava antes, local com incidência da luz solar. Deixa lá no mesmo lugar, recebendo luz do sol. Já o recipiente B, vocês vão transferir para um local que não tenha luz, como um armário escuro que quase não seja aberto. Após 3 ou 4 dias, reúnam todos os recipientes, pega os 2 recipientes, reúna e compare o crescimento da planta. Agora no caderno, faça a atividade 1 e responda as demais perguntas. Você vai desenhar como ficou o pote A e como ficou o pote B. As plantas A e B cresceram da mesma forma? Você acha que isso vai acontecer? A planta que não recebeu nada de luz, ela vai crescer da mesma forma que a planta B? Que o feijão B? Acho que não, hein, pessoal? Porque ela precisa da energia solar para a produção de glicose para trabalhar no crescimento dela e no desenvolvimento. Que fator interferiu no resultado e por quê? Pensem aí um pouquinho, o que vocês vão supor, como que vocês acham que vai acontecer de acordo com aquilo que nós falamos e que nós lemos, para aí você fazer a experiência e ver se o que você falou antes vai coincidir com o que deu depois da experiência, ok? Então vamos lá. Sobre os consumidores, nós vamos falar apenas na próxima aula, ok? E vocês vão me dizer também sobre a experiência da fotossíntese. E na ficha de atividades de vocês, nós fizemos lá a primeira, na página 77, e vocês vão fazer a página 78. A próxima aula nós vamos começar com a correção da ficha, na página 78, sobre a cadeia alimentar. E depois nós vamos retomar a nossa aula falando sobre os consumidores. Lembra lá e pensa bem o que você pode fazer para proteger os nossos produtores lá, o começo de toda a base da cadeia alimentar, certo? Preservando bem a natureza,
não poluindo, não desperdiçando lixos por aí sem trabalhar com a reciclagem. Pensa tudo que nós podemos fazer. Certo, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Um beijo e se cuidem!